E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse encontro, trabalharemos com as ideias de gráficos de linha, barras e setores. Então, já aproveita para deixar aquele like e se inscrever em nosso canal, o Prof. Tá On com Gilberto Teixeira. Vamos nessa! Pessoal, olha só, com frequência, os resultados numéricos referentes a uma reportagem ou a uma pesquisa são apresentados em jornais, revistas, na internet ou em outros meios de comunicação através de gráficos. Quando empregados corretamente, os gráficos podem evidenciar em uma forma visual eficiente e atraente os dados e as informações que precisamos transmitir. A escolha do tipo de gráfico mais adequado para representar um conjunto de dados depende de vários fatores, como a natureza e o comportamento da variável ou os objetivos de quem o apresenta. Os gráficos constituem uma forma clara e objetiva de apresentar dados estatísticos. E para o seu estudo, vamos considerar duas situações, uma vez que, de acordo com a característica da informação, precisamos escolher o gráfico a ser utilizado. Nesse encontro, trabalharemos com a primeira situação. Para isso, vamos considerar o seguinte exemplo motivador. Acompanhe. Em uma pesquisa sobre o desempenho dos candidatos numa prova, selecionou-se uma amostra de 80 provas, obtendo a tabela a seguir. Isto é, depois de corrigida essas provas, as notas foram organizadas em uma tabela, que nós conhecemos como tabela de distribuição de frequências. Nessa tabela, pessoal, nós temos aqui a variável na primeira coluna, as notas 4 até a nota 8. Aqui nós temos a frequência absoluta de cada um desses elementos e a frequência relativa. Observe que nessa tabela as classes são unitárias, pessoal. Nós temos aqui uma classe com um único elemento, que é a nota 4, classe com um único elemento, que é a nota 5, e assim por diante. E nesse tipo de representação, os gráficos mais usuais são o gráfico de linha, o gráfico de barras e o gráfico de setores. Vamos analisar sucintamente cada uma dessas situações. No gráfico de linha, também conhecido como gráfico de segmentos, marcamos os pontos determinados pelos pares ordenados classe e frequência e os ligamos por segmentos de reta. Como assim, professor? As notas estarão sendo representadas no eixo das abscissas e a frequência absoluta estará sendo representada no eixo das ordenadas. Então, de acordo com a minha tabela, quando o x for 4, o y será 8. Então, eu tenho aqui um par ordenado que eu posso representar em um plano cartesiano. Nota 4, frequência dessa nota, 8. 8 candidatos tiraram nota 4. E assim por diante, pessoal. Nesse tipo de gráfico, apenas os extremos dos segmentos de reta que compõem a linha oferecem informações sobre o comportamento da amostra. Esses extremos aqui, jovens, apenas esses extremos oferecem informações sobre o comportamento da amostra que foi estudada. O gráfico de linha, ele é usado principalmente para representar dados observados ao longo do tempo. Certamente, você já viu gráficos como esse descrevendo o desempenho econômico de um país ou uma empresa ao longo do tempo. E para fixarmos essa ideia, vejamos os seguintes exemplos. Número 1, questão do Enem. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução do total de vendas em reais
de certo medicamento ao longo do ano. Então nós temos aqui, olha, em janeiro foram vendidas uma certa quantidade, em fevereiro eu já sei que essa quantidade foi maior, em março nós temos uma quantidade de vendas ainda maior do que em janeiro e de que em fevereiro e assim por diante. A questão deseja saber o seguinte: de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas foram. Bom, pessoal, uma questão muito simples. Nós temos aqui que no mês de junho, por exemplo, atingimos um pico de vendas. Com isso, nós já eliminamos a letra A, a letra B e a letra C. Resposta do problema só pode ser a letra D ou a letra E. O menor número de vendas está aqui no mês de agosto. Observe que no mês de agosto, a empresa e a farmácia teve aí um menor número de vendas. Alternativa correta, letra E. Questão simples, não é isso, pessoal? Vejamos então mais um exemplo. Questão número 2, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A evolução da dívida em milhões de reais de um estado ao longo do período de 2010 a 2020 é apresentada no gráfico abaixo. Então nós temos aqui um gráfico que mostra que em 2010 a dívida era de 75 milhões de reais. Em 2012 essa dívida aumentou, passando dos 80 milhões de reais. E assim por diante. Bom, olhando rapidamente, eu sei que o pico, né, dessa dívida foi aqui em 2018. Aí na correria o aluno vai lá e marca letra D. Letra D de dó e errar uma questão simples como essa. Vejamos com calma, olha só. De 2010 a 2012 nós tivemos aí um crescimento de pouco mais de 5 milhões de reais. E de 2012 a 2014 não convém, porque aqui a dívida foi diminuir. Então já posso eliminar essa alternativa de 2012 a 2014. De modo análogo, eu também já consigo eliminar aqui, olha, de 2018 a 2020, porque aqui nós tivemos um decréscimo da dívida. Então a resposta também não pode ser a letra E. Ah, professor, já saquei, agora está fácil. Eu percebo, de acordo com esse gráfico, que a evolução da dívida, né, o período de maior crescimento dessa dívida foi aqui no intervalo de 2014 a 2016. A dívida estava aqui em uns 67 milhões aproximadamente e subiu aí para 90 milhões. Então nós temos aqui o que? 5, 10, 15, 20. Com mais esse pedacinho, nós temos aí um aumento aí de mais de 20 milhões. Alternativa correta, 2014 a 2016, letra C. Muito bem. No gráfico de barras, nós temos que os dados são apresentados por meio de retângulos na posição vertical ou horizontal. Então nós temos aqui, pessoal, olha, nota 4, então é construído um retângulo até atingir a frequência 8, correspondente à informação que nós temos em nossa tabela. Nota 5, eu vou construir um retângulo, nesse caso nós temos um retângulo na vertical até a frequência 17, conforme a nossa tabela. Então vejamos um exemplo para fixar essa ideia. Na escola de Natália, há aula em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Com base nos dados que aparecem no gráfico a seguir, o número de alunos que frequentam o período da tarde é... E aí nós temos as alternativas. De acordo com o gráfico de barras horizontais, nós podemos concluir o seguinte, olha só. No período da manhã, estudam 35% dos alunos, no período da tarde estudam 40% dos alunos e no período da noite nós temos 300 alunos.
Bom, aqui nós temos uma mesclagem na forma como foram apresentadas essas informações. De modo que eu posso concluir o seguinte, gente, olha só. Se no turno da manhã eu tenho 35% e à tarde 40%, o que totalizam 75% da quantidade de alunos, eu consigo concluir que esse 300 representa, então, 25% da quantidade de alunos. Com essa informação, eu consigo, através de uma regra de 3 simples, encontrar o número correspondente aos alunos que estudam pela tarde, ou seja, a esse 40%. Então, nós vamos montar uma regra de 3 com as seguintes grandezas. Olha só, nós vamos montar uma regra de 3 com porcentagem, tudo bem? E quantidade de alunos. Não é isso? Bom, o que nós temos aqui, pessoal? Quando a porcentagem é 25%, o quantitativo de alunos corresponde a 300. Eu quero descobrir o seguinte, se a porcentagem for 40, que no caso é o que corresponde ao turno da tarde, qual vai ser a quantidade de alunos? Então, aqui resolvendo essa regra de 3 simples, aplicando meios pelos extremos, nós vamos obter a seguinte equação. 25x, não é isso? 25x é igual a 40 vezes 300. 40 vezes 300. Esse 25 vai passar dividindo, então nós temos 40 vezes 300, tudo isso aí dividido por 25. E aqui nós temos várias saídas para efetuar essa continha, tá, gente? E uma maneira de efetuarmos essa conta é dividindo logo esse 300 por 25, tá, gente? 300 dividido por 25 é igual a 12, tá bom, gente? Então, o nosso cálculo se resume a multiplicar 40 por 12, que também é uma conta simples. 40 multiplicado por 12, ou 4 vezes 12. Como 4 vezes 12 é 48, então 40 vezes 12 será 480. Resposta da questão letra D. Vejamos então uma outra representação gráfica, conhecida como gráfico de setores ou ainda gráfico de pizza. Nesse gráfico, pessoal, os dados são apresentados em um círculo, no qual cada fatia dessa pizza, que é o que nós chamamos aí de setor, indica a frequência de um valor observado, seja ela absoluta ou relativa. Então, o que nós temos aí? Ó? Nota 4, por exemplo. Nota 4 é uma fatia, né? É um setor, onde esse setor possui como ângulo central 36 graus. Seria esse ângulo aqui, gente. Olha, esse ângulo nessa fatia compreende a 36 graus. Nota 5, cuja frequência é 17. 17 candidatos tiraram nota 5. Então, aqui nós temos nesse gráfico, né, no gráfico de setor, uma fatia representando 76,5 graus, que corresponde a esse ângulo central. E assim por diante. Nesse tipo de gráfico, nós trabalhamos constantemente as ideias de proporcionalidade. Isto é, eu consigo determinar cada um dos valores desses ângulos centrais através de uma regra de 3 simples. Por exemplo, quando a nota é 4, nós verificamos aqui em nossa tabela que a frequência é 8. Como é que eu faço para descobrir qual é o ângulo, que no caso é de 36 graus, relativo a essa frequência, a frequência da nota 4? Vejamos, olha só, a ideia é montar uma regra de 3 com candidatos e ângulo. Nós sabemos que nessa pesquisa foram entrevistados 80 candidatos, que é o nosso total. Então, esse total em ângulo corresponde a 360 graus. A nota 4
ela possui frequência de 8 candidatos. Então, eu quero saber qual é o ângulo correspondente a isso. Resolvendo essa simples regra de 3, aplicando aqui meios pelos extremos, nós teríamos 80x é igual a 8 vezes 360. Esse 80 vai passar dividindo, então nós temos x é igual a 8 vezes 360, tudo isso dividido por 80, tudo bem? Continha simples, olha só. Nós podemos cancelar o zero do 360 com o zero do 80, e aqui nós temos 8 dividido por 8, que é 1, né? Podemos também simplesmente efetuar esse cancelamento, obtendo assim como resposta 36 graus. Assim como eu posso aplicar as ideias de proporcionalidade para determinar o ângulo central, eu também posso utilizá-la para determinar a porcentagem relativa. Vejamos então um exemplo que envolve esse tipo de gráfico. Questão de concurso, elaborada aí pela banca Setup. Os dados da tabela a seguir se referem a uma pesquisa de opinião feita durante a campanha política de 2018. Com a seguinte pergunta: você apoia o candidato X? E aqui nós temos uma tabela que coletou as informações e organizou de modo que 600 pessoas responderam sim, 200 pessoas responderam que não apoiam e 100 pessoas não sabem. Para representar a pesquisa em um gráfico de setores, como o da figura à esquerda, o ângulo que representa os que responderam sim será D. Então, olha só, pessoal. A questão deseja saber qual é o ângulo dessa fatia que responderam sim. Não é isso? O ângulo central dessa fatia, tá? Conforme legenda aqui embaixo. Bom, e a ideia é simples. Para resolver esse problema, nós vamos montar uma regra de 3 com as seguintes grandezas. Pessoas, uma grandeza, e a outra grandeza, ângulo. O que nós temos aí conforme essa tabela? 600 pessoas responderam sim, 200 responderam que não e 100 pessoas responderam que não sabem. Bom, nesse sentido eu consigo concluir ao efetuar essa soma 600 mais 200 mais 100 que o total de pessoas nesse problema corresponde a 900 pessoas. E 900 pessoas, já que refere-se ao nosso total, corresponde então ao ângulo de 360 graus. O meu interesse é saber qual é o ângulo que representa aqueles que responderam sim, isto é, 600 pessoas. Então, eu vou completar aqui o seguinte, olha, 600 pessoas vão corresponder a qual ângulo? Aplicando aqui meios pelos extremos, nós temos a seguinte equação, 900x, não é isso? É igual a 600 vezes 360. 600 vezes 360 graus. Esse 900 vai passar dividindo, então nós temos que x é igual a 600 vezes 360, aí tudo isso dividido por 900. E aqui nós vamos às nossas simplificações. Note que eu posso simplificar os dois zeros do 600 com os dois zeros do 900. Além disso, eu percebo que eu consigo efetuar essa divisão. 36 dividido por 9. 36 dividido por 9, pessoal, é igual a 4. Então, a nossa conta aqui vai ser a seguinte. 6 vezes 4. 6 vezes 4 é igual a 24. Acrescenta esse zero que havia ficado fora de nossa conta. 240. Quer dizer que 600 pessoas
correspondem então a um ângulo de 240 graus. Resposta da questão, letra C. E se por um acaso essa aula foi útil para você, não esqueça de clicar no gostei, no inscreva-se e no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. O Prof. Tá On com Gilberto Teixeira. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.